E aí, já parou para pensar que as palavras têm uma arquitetura? Pois é, uma engenharia por trás delas. E hoje a gente vai usar uma peça de teatro de 500 anos atrás para desmontar essa construção e ver como ela funciona por dentro. A gente usa palavras o tempo todo, né? Mas quando foi a última vez que alguém realmente parou para pensar em como elas são feitas? Porque, olha, elas não aparecem do nada, não. Elas são como um quebra-cabeça montadas pecinha por pecinha. Exato, é bem por aí. As palavras não são só um amontoado de letras. Elas têm uma planta baixa, sabe? Elas foram projetadas. E o mais legal é que se a gente entende essa planta, esses componentes básicos, nossa, a gente abre uma porta para um significado muito mais profundo. E isso vale para tudo, desde uma conversa na padaria até uma obra de arte da literatura. Então, beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, vamos dar uma olhada nos tijolos, na fundação, nos componentes fundamentais de qualquer palavra. Olha só, de forma bem simples, a gente está falando de duas partes principais. De um lado, a gente tem o que chamamos de radical. Pensa nele como a fundação, sabe? O coração do significado da palavra. E do outro lado, temos os afixos, que são as modificações, as paredes, as janelas, tudo que a gente adiciona para dar uma cara nova para essa base. Certo. Vamos começar pelo começo, pela parte mais crucial de todas, o radical. Ele é literalmente a base de tudo. É como se fosse o DNA da palavra, sabe? A essência dela. Imagina, de novo, um prédio. O radical é o alicerce. É aquela parte que segura tudo, que carrega a ideia principal, o significado que não vai mudar, não importa o que aconteça. É o que faz um monte de palavras diferentes pertencerem à mesma família. E aqui a gente vê isso na prática. Olha só que interessante. O radical, pedre. Ele está ali no coração de pedreiro, pedrada, apedrejar. Todas essas palavras, de um jeito ou de outro, têm a ver com a ideia de pedra. A mesmíssima coisa acontece com livre. Ele dá origem a livreiro, livraria, livreto, todas conectadas pela ideia de livro. Faz sentido, né? Beleza, então já temos a nossa fundação, o radical. Agora, como é que a gente constrói em cima disso? É aí que entram os afixos. E eles vêm em dois sabores, digamos assim, os prefixos e os sufixos. A regrinha aqui é moleza. Se o pedacinho novo vem antes do radical, a gente chama de prefixo. Se vem depois, é um sufixo. E o incrível é que essas pequenas adições têm o poder de virar o sentido original da palavra de cabeça para baixo. E olha só o poder desses carinhas. Pega o prefixo des. Ele simplesmente inverte a ação de fazer, vira desfazer. O re, ele diz, ei, faz de novo. E o in, ele nega tudo, transformar feliz em infeliz. São pecinhas minúsculas, mas com um impacto gigantesco. E com os sufixos não é diferente, eles são igualmente poderosos. O sufixo mente, por exemplo, é um transformador. Ele pega um adjetivo como feliz e pá, transforma num advérbio felizmente. Já o inho e o ão brincam com a nossa noção de tamanho. Uma flor vira uma florzinha, uma parede vira um paredão. É muito bacana. Ok, vamos ver se a ideia pegou. Um desafio rápido aqui. A palavra invisível tem aquele prefixo de negação in. Nas opções que estão aí, reler, desleal, alinhar ou realçado. Qual delas também usa um prefixo para indicar negação? Acertou quem pensou em desleal, exatamente. Assim como em desfazer, o prefixo des está aqui para negar a qualidade de ser leal. É a mesmíssima lógica que a gente acabou de ver. Simples assim. E agora? Agora a gente chega na parte que eu acho mais incrível. Vamos pegar todas essas ferramentas que a gente viu e usar para espiar a genialidade de um verdadeiro mestre da nossa língua, o grande Gil Vicente. Vamos começar com esse trecho aqui do famoso Alto da Barca do Inferno. A palavra que a gente vai investigar é passagem. Vamos pensar nela, de onde ela vem? Qual é a engenharia por trás dela? E aqui está o pulo do gato, a construção da palavra. O radical é passar. Aí Gil Vicente vai lá e adiciona o sufixo agem, que serve justamente para indicar uma ação, um resultado. Com isso, ele cria a palavra perfeita para descrever o quê? O ato de passar de uma vida para outra. É ou não é uma engenharia de palavras super precisa e até poética? Vamos para mais um trecho. Aqui, a construção das palavras revela ainda mais sobre a intenção do autor. Foco total em ventozinho e remadores. Quando a gente desmonta ventozinho, a gente descobre uma baita ironia.
O sufixo inho sempre dá aquela ideia de algo pequeno, fofinho, inofensivo, né? Só que no contexto da peça, esse ventinho é mortal. A escolha desse sufixo cria um contraste gigantesco entre o que a palavra parece ser e o que ela realmente significa ali. Genial. Agora, em remadores, a engenharia é mais direta, mais funcional. Pega-se o radical remo e se adiciona o sufixo ador, que a gente usa para dizer a pessoa que faz tal coisa. O resultado? A palavra que descreve com perfeição a função daquela galera. Os caras que remam, direto ao ponto. E para fechar nossa análise, vamos ver um último exemplo, dessa vez com um prefixo, para mostrar mais uma faceta dessa engenharia de palavras do Gil Vicente. A lógica aqui é a da inversão, como a gente já viu. O radical é ocupar. Quando o prefixo des entra na jogada, a ordem não é para ocupar, é justamente o contrário. É a ação de desocupar, de esvaziar o banco. A mensagem fica super clara, super direta, tudo por causa da estrutura da palavra. Então, no fim das contas, o que fica é o seguinte. Quando a gente começa a entender essas pecinhas que formam as palavras, a gente consegue enxergar muito mais. A gente vê a intenção do autor, a ironia, a genialidade, a leitura vira outra coisa, sabe? A gente se transforma numa espécie de detetive da linguagem. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? A linguagem que a gente usa não é aleatória, ela é toda construída, é um sistema. E se um escritor é um engenheiro de palavras, que outras plantas baixas, que outros projetos e mecanismos será que estão escondidos na linguagem que a gente usa todo santo dia para se comunicar e para entender o mundo?